Santo Deus, eterno e poderoso Pai, Senhor amado, vamos entrar na sua palavra agora, Senhor, mas venha, Senhor, de uma maneira sobrenatural, tocar no seu ungido nesta noite, meu Senhor. Guarda ele, Senhor, capacita ele mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, nesta noite eu quero cumprimentar esta igreja santa, lavada, remida, escolhida, com a preciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz que excede todo entendimento esteja em vosso coração. Quero dizer uma coisa para você nesta noite. Fique tranquilo. Você está no melhor lugar do mundo. Você está na presença do Deus forte, do Pai da eternidade, do Príncipe da paz. Do Príncipe da paz. Ele está aqui nesta noite. Ramante Omenefácia. Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 1, verso de número 16. Este texto eu quero trazer aqui, meus irmãos, nesta noite, quantos irmãos procuram? Trazer o abraço da minha esposa, Renata de Souza Pinheiro, dos meus filhos, Rebeca e Lemuel, para o pastor desta igreja, para a sua esposa, a irmã Creuza, também do nosso secretário de missões, a sua digníssima esposa, e para toda esta igreja. Ela não está aqui hoje, os meus filhos não me acompanharam, porque, irmão, na sexta-feira demos abertura na Porto Carreiro com um lindo congresso de missões também. Logo no sábado fomos ao trabalho, saímos a 1h, às 4h partimos para a cidade de São José do Vale do Rio Preto, aonde acontece todo ano um congresso de missões, que já é o calendário daquela cidade, a CEMIPA, e é feito no Parque de Exposição. Eu faço parte da diretoria daquela agência missionária. Retornamos a quase 1h e hoje pela manhã estivemos ministrando um congresso de missões na Assembleia de Deus ali, Caetés, ali presidida pelo pastor Eliseu, né, uma igreja co-irmã de Caetés. E chegamos às 2h, eu e minha família, mas os meus filhos, irmãos, eles precisam também congregar, e às vezes nessas nossas saídas, e eles estão se adaptando na igreja sede, né? Então eles pedem muita mãe para poder estar lá no departamento infantil. Mas eu quero trazer o abraço em nome de Jesus, da nossa diretoria, da nossa igreja e também da nossa CEMIC, que esteve já com os irmãos durante esses dias. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Tome seu assento nesta noite, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto importante, a Epístola de Paulo aos Romanos. Paulo, ao começar a carta com palavras de saudação aos seus leitores, Paulo ainda não tinha fundado a igreja de Roma e nunca havia estado lá. Muitas vezes ele tinha resolvido visitar os irmãos e as irmãs daquela cidade em Roma. Agora tinha chegado o tempo oportuno. Primeiro ele vai a Jerusalém e dali viaja até a Espanha, no caminho em que visitaria Roma, os irmãos ali daquela cidade. E com esta carta, Paulo está agora preparando os crentes em Roma para o seu encontro com eles ali. A carta, ela é de suma importância. Ele vem dizendo: eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Paulo estava dizendo: eu confio plenamente no evangelho de Cristo, que é o poder de Deus, que traz transformação ao homem. Paulo estava dizendo,
todos precisam da salvação. No capítulo de número 1, no verso de número 18, não só os judeus precisam, o gentio, todos precisam deste evangelho de Cristo, o evangelho que pode transformar o homem. Paulo estava dizendo na epístola, na carta a Timóteo, no capítulo de número 2, verso de número 4, o qual o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, a verdade que liberta, a verdade que traz salvação, a verdade que tira do homem todas as escamas, as vendas dos olhos do homem. Por isso, nesta noite, eu quero me regozijar com esta igreja, aleluia, porque éramos culpados. Paulo está dizendo no capítulo 3, do verso de número 9 ao 20, que todos os homens estavam em condenação, aleluia, mas a graça, o conhecimento de Cristo, como Deus, Ele é aquele que a Bíblia diz, que Ele enviou o melhor, o verbo se fez carne, habitou entre nós, este verbo que se fez carne, falou a nossa língua, bebeu a nossa água, comeu a nossa comida, tudo isso vestiu da nossa roupa. Por que digo isso? Há algum tempo um irmão disse que chegou lá, uma cruzada que foi feita, os irmãos dos Estados Unidos chegaram até a cidade de São João de Meriti, e um irmão disse assim, pastor, eu vou até ao ônibus, porque lá eu esqueci a minha água. E o irmão dizia, não, aqui tem água, o senhor pode beber dessa. Não, eu trouxe a água dos Estados Unidos, porque foi falado muitas vezes que a água do Brasil é contaminada, mas com Jesus não tinha isso. Ele bebeu da nossa água, não havia lugar algum, mas ele entrava, comia, bebia, porque ele queria que o grande amor de Deus chegasse a esses homens. Aleluia. Paulo estava dizendo, por meio da fé, a justificação em Cristo Jesus. Eu quero glorificar a Deus nesta noite, eu quero louvar a Deus, porque Jesus disse, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A Bíblia diz, todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem filhos de Deus, ao saber os que crerem no seu nome. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Nós recebemos esta graça salvadora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, porque esta palavra, foi através desta palavra, ao ouvirmos esta palavra, recebemos a graça de Deus. Conhecereis a verdade. Quando nós conhecemos a verdade, a venda é tirada dos nossos olhos. Toda mentira, toda hipocrisia. A Bíblia diz, irmãos, que o diabo veio matar e roubar, destruir sonhos, destruir projetos, destruir tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida. Mas a Bíblia Sagrada diz que Ele veio para trazer vida e vida com abundância. Nesta noite, eu quero louvar a Deus nesta noite, porque esta igreja está aqui, conhece esta palavra, a palavra da verdade. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. Paulo está dizendo na carta aos Coríntios, porque se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois me imposta esta obrigação, e ai de mim se não falar desta palavra. Pastor, quando eu devo falar dessa palavra? Essa palavra deve ter pegado em todo tempo e fora de tempo, aonde eu estiver, eu devo mencionar esta palavra, viver esta palavra. Eu quero glorificar
glorificar a Deus, porque a igreja tem a palavra. Quantos têm a palavra nesta noite? Levante a sua Bíblia, levante a sua Bíblia. Aleluia, aleluia. Eu glorifico a Deus, porque a palavra ela santifica, a palavra edifica, a palavra qualifica, a palavra ela comove, a palavra converte, a palavra supera, a palavra nos faz vencer, a palavra nos produz vida, a palavra nos produz alegria, nos conduz à revelação. Ela é tesouro, ela é mantimento, ela é poder de Deus nesta noite. Por isso que o salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Aleluia. Através dessa palavra eu não vou viver mais no pecado, porque a palavra ela vai nos trazer a luz, não vai me deixar tropeçar, a viver quando eu era. Agora sou nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quero glorificar a Deus na sua vida nesta noite, porque através desta palavra nós somos regenerados. A palavra de Deus ela tem o poder, aleluia, tem o poder para trazer a cura. Jesus certa vez no evangelho de Mateus, eis no capítulo de número 8, verso de número 2, eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou dizendo: Senhor, se quiseres pode purificar-me. Jesus no capítulo 8 do verso de número 3, Jesus estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quer ficar limpo? E imediatamente o homem foi curado da lepra, porque Jesus, ele nos outorgou o poder em meu nome. Usem o meu nome, J-E-S-U-S, no meu nome vocês podem expulsar os demônios, no meu nome vocês podem curar os enfermos, no meu nome nenhum mal vos sucederá, nem praga alguma chegará à vossa tenda. A autoridade que Deus está nos dando através da sua palavra, palavra. Eu glorifico a Deus porque esta igreja tem a palavra. Eu quero glorificar a Deus porque esta igreja vive a palavra. Eu quero glorificar a Deus porque se esta igreja está aqui até o dia de hoje, porque a primazia é a palavra, porque nós estamos crescendo nesta palavra de Deus. E não podemos parar de pregar esta palavra. A Bíblia diz, irmãos, quem observa o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca cegará. Então, enquanto é tempo, eu preciso marcar a minha geração. Quando é que eu preciso pregar essa palavra? Já está perdendo tempo. Aonde você foi plantado, se você foi plantado como árvore junto ao ribeiro de água, você precisa pregar esta palavra. O irmão disse que já lá no trabalho ele já está ganhando alma para Jesus. Outro na escola já está pregando a palavra. Mas aqui não pode falar de Jesus, mas pregue através do seu testemunho, pregue no falar, pregue no seu vestir, em todo tempo. Você não pode se envergonhar do evangelho de Cristo. Ah, mas pastor, eu vou sofrer bullying. Não se importa com isso, porque aquele que te chamou, ele vai contigo, pois com ele saltarei muralhas e destruirei exércitos, porque eu sei que eu não estou só. Ele disse: eu vou para o Pai, vou preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Mas ele deixou o Consolador conosco. Aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor nesta noite. A ele é dado toda a honra e toda a glória, seja dada ao Senhor dos exércitos. O texto diz aqui, irmãos, quando eles estavam ali com os 11 à mesa, e o censurou a incredulidade, a dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto Jesus ressuscitado. E ele diz: quem crer e for batizado será salvo. Preguem esta palavra. E tendo partido, no verso de número 20, pregaram em toda a Judeia e toda parte, e cooperaram com eles o Senhor, confirmando a palavra
por meio dos sinais. Estes sinais hão de seguir os que crerem. Ele vai nos seguir. Não precisa irmos atrás dos sinais. Se você tem esta palavra nesta noite, a palavra, ela tem o poder de expulsar os demônios. O tema nesta noite fala o poder que liberta. Há quantas pessoas que estão precisando de libertação. E a palavra traz libertação, irmãos. Eu quero glorificar a Deus nesta noite, exaltar o nome do Senhor nesta noite, porque a palavra de Deus, a palavra, o 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, diz assim: porque a palavra da cruz é devera loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus para nós que temos esta palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir o pensamento. A palavra nesta noite está encontrando guarida em muitos corações, trazendo cura, trazendo libertação. Cadeados estão sendo quebrados nesta noite. Aleluia. Todas as armadilhas de Satanás contra a tua família, contra o teu ministério, contra este bairro, contra as vielas, contra esta comunidade, está sendo banida agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque aqui está a autoridade. A autoridade, Deus nos deu autoridade. Nós estamos a igreja. As portas dos infernos não pode prevalecer contra a igreja do Senhor. A igreja é viva, a igreja é santa, a igreja é lavada, a igreja tem um compromisso de pregar este evangelho que é o poder de Deus. É o poder de Deus, ela é o poder de Deus, e ela purifica, ela transforma. A palavra de Deus expulsa os demônios. E o texto sagrado diz em Marcos, no capítulo de número 1, do verso de número 23: e não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou. O verso de número 24, e o demônio diz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos. Bem sei que és santo, bem sei que és santo de Deus. Os demônios reconhecem que somos autoridade. Os demônios reconhecem que foi nos outorgado o poder. Pastor Daniel, irmã Creuza, demais senhores ministros que estão aqui nesta tribuna. Olha, uma pessoa, ele tem a capacidade de destruir um departamento da igreja. Uma pessoa, ela tem a capacidade de destruir uma família. Uma pessoa tem capacidade de fechar até uma igreja. Há pessoas que têm capacidade de acabar com uma cidade. O diabo sabe disso. Se cada crente tivesse o desejo de meditar na palavra, viver a palavra através do poder, se ele soubesse o potencial que ele tem, que às vezes eu sei que aqui não tem gente assim, mas muitos lugares tem pessoas que ficam disseminando, trazendo problemas. Se o crente, irmão, soubesse o poder, a autoridade, o que foi outorgado a ele, através do poder dele, ele pode transformar, influenciar um grupo. Ele pode influenciar pessoas a fazer missões, a respirar missões, a evangelizar. Enquanto ele fica se preocupado com o microfone, com cadeira, se apegando às coisas materiais, ele estaria arrancando as almas que estão pedindo socorro, 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 socorro. Mas aí quando um crente chega, as trevas é dissipada.
Porque você tem o poder, você tem autoridade. Deus está te preservando, Deus está te guardando. Você não entendeu até hoje como isso está acontecendo. Quantos já se passaram, quantos já se foram, mas Deus te preserva com finalidade. Porque você é boca de Deus aqui neste lugar. Você foi plantado em cidade alta com um objetivo. Por isso pregue a palavra. Você tem o poder que pode libertar vidas. Amante omenefaste, alabaste como nava subnaios. Jesus naquele momento, no verso de número 25, Jesus repreendeu dizendo: cala-te e sai desse homem. E então o espírito imundo, agitado e violentamente bradando em alta voz, saiu daquele homem. Jesus disse que nós iríamos fazer maravilhas, milagres em seu nome. Façam, pode usar o meu nome. E hoje, irmão, para usar o nome da gente, pastor Daniel, me preste seu nome, preciso comprar uma geladeira, preciso. Ninguém quer emprestar nome hoje não, irmão. Mas Jesus confiou a você. Vai, meu santo, no meu nome. Fala, no meu nome. No meu nome. No meu nome, usa meu nome, pode usar o meu nome. Usa, aonde você chegar, seja na comissão de visita, seja no centro de recuperação, folhetos, vai, o texto vai dizer, olha irmãos, eu lembrei agora, pastor Paulo Leivas Macalão, homem este, que nós vamos ver a história do pastor Paulo Leivas Macalão, que tem uma história linda. A gente vê aqueles hinos clássicos da harpa cristã. Este homem aceitou a Jesus através de um folheto. Próprio Paulo, qual foi a ordem? Vai lá na rua direita. Aquele homem ficou tão preocupado: Senhor, mas esse homem tem falado, tem agredido o teu povo, tem agredido a igreja. Ele vai entrando nos lugares com ordem das sinagogas, ele tem ordem e vai arrastando as pessoas, matando. Vai lá, porque esse é meu escolhido. Aí tem gente que diz assim: nada, não vou lá nada, aquilo não vale nada, aquilo não presta, aquilo tem que morrer. Mas a ordem de Deus é marchar e pregar o evangelho. Nós também não valíamos nada, mas hoje Ele confiou em nós. Quem éramos? Estávamos no pecado, no monturo. Aleluia. O que o Salmo 40 vai dizer? Tirou-nos do lago de enxofre, de lodo, nos tirou dos piores lugares, e hoje nos assentamos com os santos. Aleluia, nos assentamos com os santos e podemos glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Mas pastor, estamos passando por uma crise tão grande, por situações difíceis tão grandes. Ainda que a figueira não floresça, o fruto da vide e o produto da oliveira minta, mas eu estou aqui, todavia eu me alegrarei no Senhor. Não vou deixar de pregar o evangelho. Não prego o evangelho por barganha, porque Ele vai me dar ou Ele me oferecer. Não, nós pregamos o evangelho, porque o evangelho é poder de Deus. É-me imposta esta obrigação de pregar esta palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Viveremos nele, faremos nele morada. Aleluia, razões porque temos que guardar esta palavra, porque esta palavra, ela é o poder de Deus, e eu quero glorificar a Deus, porque a palavra de Deus tem poder para salvar o condenado. João 12:46 diz: eu vim como luz para o mundo, a fim de todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não aguardam, eu não o julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas sim para salvar. Qual é a tua função? Vai fazer igual um irmão uma vez, quando eu estava lá em São João de Meriti, e congregava lá ainda na minha adolescência, e resolvemos fazer um trabalho de porta em porta, Ame Evangelizar, qual hoje tem muitos materiais, que a igreja, a Ame Evangelizar em São Paulo, ela veio dando há mais de 20 anos suporte à igreja brasileira. E nós temos ali livros. Hoje a CEMIG tem caixa, chegou um caminhão lá.
E há 20 anos atrás, mais ou menos, estávamos ali unindo as igrejas daquela região de São João, os pastores, e a gente fazia um trabalho de visita nos lares, um censo que nós... Era uma estratégia de bater em casa e fazer um censo e fazer perguntas às pessoas e entregávamos o livro da vida. E aí um companheiro, na escola dominical, ele diz assim, eu não sei o que o Washington está inventando aqui na igreja, indo de porta em porta, igual os testemunhos de Jeová, fazendo esse trabalho. Eu disse, meu companheiro, alto lá, não diga isso. Não sou eu que estou trazendo isso, não, porque a Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos que a igreja primitiva já fazia esse trabalho, todos os dias na casa, de casa em casa, não sou eu, não. E um homem culto daquele, irmãos, mas sempre vai haver um grupo que não faz nada, mas está criticando. Ele não carimba um folheto, ele não vai para o evangelismo, ele não ajuda em nada, mas não evangeliza através das redes sociais, mas ele tem o poder de persuasão, ele tem assim, sabe, vai lá para as redes sociais para falar mal da Secretaria de Missões, do pastor da igreja. Irmão, nós temos que ser apaziguadores. Eu estou aqui para servir, eu sou servo. Irmão, o que eu posso ajudar? Eu posso contribuir na cantina, eu posso contribuir ajudando no som, eu quero alguma coisa, eu quero fazer porque o tempo está passando. E eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Vai chegar o tempo de prestação de conta. Assim como diz o texto sagrado lá dos talentos, que aquele homem que se ausentou, Jesus está falando da parábola do semeador, que ele deu a um 5, a outro ele deu 2, a outro ele deu 1 talento. Depois ele saiu, se ausentou, e cada um, aquele que ganhou 5 talentos, 5 talentos significava 500 moedas de ouro. 200 talentos, 200 moedas. E aquele que recebeu 1 só talento, o texto vai dizer que ele cavou e escondeu. Aí tem gente que se preocupa, mas aquela irmã faz tudo lá na igreja, ela tem vários carros. E você que tem uma função e você não consegue fazer com excelência? Então faça. É para Jesus. Irmão, é para Jesus, não ensaiou, é para Jesus. Eu vou dar aula hoje, não leu, não se qualificou. Trabalha em algum departamento, irmão, mas é para Jesus. Para Jesus nós vamos fazer o melhor, nós vamos dar o melhor, porque para nós ele deu o melhor, que foi o seu Filho unigênito. E ele poderia ter dado dons e talento aos anjos, mas ele preferiu dar a você. Eu já estou com 41 anos, vou fazer 42, não sei quanto tempo, mas enquanto houver vida, eu quero fazer com excelência. Lá na congregação de Brás de Pina, e aqui está a irmã Lucinéia, presbítero Vilmar, quero agradecer os senhores por ter me trazido, e sempre foram ótimos companheiros. Lá se tem uma irmã chamada Irani, já veio aqui algumas vezes. Eu fico imaginando aquela irmã que nunca tinha trabalhado com missões. Um dia eu olhei para ela está com 75 anos, acredito hoje. Irmã Irani, a senhora pode cuidar aqui do trabalho missionário? A irmã Lucinéia não vai me deixar. Quantas vezes, irmã Lucinéia? Tinha gente até, não, irmão, essa irmã já é idosa, não dá não e tal. Irmão, ela pegou aquilo com vontade. Primeiro começou a fazer as bandeiras em TNT. Depois ela partiu com o dinheirinho da aposentadoria dela, um pouquinho, e ela sempre reservava, comprava bandeiras originais. Tinha dia no sábado que ia arrumar a igreja, 8, 9 horas da manhã, às vezes 3, 4 horas, ela não terminava de arrumar a igreja, e a gente ficava ligando, Mariane, vai almoçar. Domingo, quando terminava o culto de missões, ela começava a tirar, e os irmãos ali, tinha aqueles obreiros que queriam ajudar, mas ela ficava, não, irmão, cuidado aí, irmão, cuidado, irmão, mas a gente ajuda, não, mas irmãos, até para tirar isso tem que ser com cuidado, irmão, que essas bandeiras, elas representam nações, e aquele cuidado, e ela olhando, ela falou, irmão, às vezes eu prefiro até ficar sozinha até 1 hora da manhã tirando, porque essas bandeiras são preciosas. Tudo que ela fazia
fazia era com excelência, com amor, com dedicação, porque ela estava fazendo para Deus, sabia do custo. O irmão que às vezes começou a pegar lá, me lembro ainda quando dirigindo a Porto Carreiro, pá, nos folhetos. Eu falei, irmão, só não tem uma forma melhor? Não, pastor, se quiser, assim mesmo, eu estou ajudando. Aí veio um irmãozinho que ninguém dava nada por ele. Ele levava aqueles 2.000 folhetos para casa. Pastor, todo dia eu tiro 1 hora, 2 horas para carimbar. Irmãos, o folheto era carimbado com excelência. Quem via um folheto daquele não era torto, não era de qualquer maneira. Ele trazia dobradinho 100. Aí tinha aqueles que murmuravam porque não tinha folheto, mas aquele irmão se dedicava. Todo final de semana ele botava 1.000 folhetos carimbadinho. Quem quisesse podia passar na porta da igreja, porque ele fazia com isso. Então, em vez de a gente ficar murmurando, dizendo que a igreja não tem, que não faz, irmão, você tem o poder de Deus, a capacidade, e por mais simples que seja, faça com alegria, faça porque você está fazendo para Deus. Você foi chamado para servir, e servir com alegria ao Senhor dos Exércitos. Eu quero louvar a Deus nesta noite. Eu quero louvar a Deus, porque a palavra de Deus, ela produz frutos. Paulo dizendo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 17, ele diz: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda o quê? Não estou capacitado para isso não, irmão. Não. Isso aí é negócio de visita, isso aí é para irmã tal. Não, isso aí é esse negócio de centro de recuperação. Eu vou chegar lá, vou pegar bactéria, aqueles homens lá. Não vou nesse lugar não. Mas Jesus ele foi. E quando ele voltava, coisas gloriosas aconteciam. Faz a obra de um evangelista. Diga para o irmão que está ao seu lado: faz a obra de um evangelista. E faz de forma cabal, completa, com excelência, porque é o Deus que te chamou. Eu quero já encerrar a mensagem. A palavra, irmãos, ela tem um poder glorioso. A oração, ela nos traz poder. Aqui já foi dito aqui na oração, o irmão estava orando e eu me fez lembrar de Herodes, que perseguia Tiago e Pedro, e a Bíblia diz que eles foram já condenados à morte. O texto vai dizer que Pedro estava guardado no cárceres, mas havia a igreja em constante o quê? Oração. Estava lá: Jesus, lá está o teu servo, Senhor, traz salvação. Tu pode tirar o teu servo daquele lugar, daquela prisão. Jesus, tem crente não, irmão, que quando a pessoa passa numa prova, numa perseguição, não, irmão, é menos um aqui no meio de nós, deixa ele lá. Não, mas a igreja fazia oração, porque a igreja cria na casa da irmã Maria. Sabe aquela reunião, pastor? Não é aquele tipo de reunião na casa da irmã Maria, não, vamos lá para falar, vamos falar, mas aquele Pedro era muito violento. Ele merece o que ele está levando, irmão, ele merece. Ele era aquele homem terrível. Não, a igreja estava orando: Pedro, solta Pedro, Jesus, solta Pedro. Irmãos, e a Bíblia vai dizer, irmão, que eles estavam lá presos. Havia homens ali poderosos guardando Pedro. Pedro dormia. A Bíblia diz que Pedro estava na prisão dormindo, descansando, porque ele sabia que o Senhor estava cuidando. Quem sabe você está aqui nesta noite, mas o seu coração está na conta de amanhã que tem que pagar, na porta que se fechou, na notícia que chegou até você. Descansa no Senhor. Descansa na sombra do Onipotente. O salmista Davi disse: Ele é o nosso socorro bem presente na hora de angústia. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor dos Exércitos. O texto vai dizer que acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta, guardavam no cárcere. Eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor, uma luz iluminou, entra na prisão, invade aquela prisão, tira Pedro, coloca agora aí, aleluia, o cinto,
levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhes das mãos, cinge-te a calça, as sandálias, e assim o fez, e disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. É hoje. É hoje, é hoje. Descansa no Senhor, descansa no Senhor. Produz. Meio à confusão, meio à crise, meio em desespero que a cidade e lugares estão vivendo, mas eu preciso ganhar alma para Jesus, eu preciso trabalhar. Isso não pode me abater, a crise não pode me abater, os problemas não podem me abater, porque eu tenho poder. Enquanto a igreja estava orando, as cadeias estavam sendo quebradas e jogadas por terra. Aleluia. Eu quero, o texto aqui vai terminar. Este apóstolo São Paulo, que foi perseguido. A Bíblia diz, irmãos, que lá no livro de Coríntios, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena, açoites. Fui 3 vezes açoitado com vara, uma vez apedrejado. Eu sofri naufrágio, noite sem dormir. Passei por abismo, em jornadas, muitas das vezes em perigos de rio, perigo de salteadores, em perigo entre os patrícios, perigo entre os gentios, perigo entre as cidades, perigo nos desertos, perigos no mar, perigos entre os falsos irmãos. Aí uma irmãzinha diz assim: eu dei a vida por esta congregação, eu dei o meu sangue. Negativo, irmão. Quem deu o sangue pela igreja foi Jesus. Paulo nunca se gabou disso. Sofreu, passou por todas essas situações, porém ele disse: eu sei em quem tenho crido. Por isso eu quero te dizer nessa noite, se você começou bem, termine bem. Faça igual este apóstolo São Paulo, que escreveu à igreja aos Romanos: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Tem gente que começa a estudar a Bíblia e não termina. Tem gente que começa a fazer um curso, começa a estudar, ou seja no ensino médio, ou seja na faculdade, tudo que ele começa ele não consegue terminar. Jesus precisa de você como um crente qualificado. Faça tudo com qualificação, porque Deus quer te usar em várias áreas, e eu creio que portas vão se abrir, seja no Estado, seja no civil, seja nas instituições, para que pessoas sejam professores do Estado, para que pessoas sejam médicos, juízes, seja onde for que o Senhor vai te colocar. Faça com excelência, porque você tem o poder do Altíssimo, você tem o poder que pode libertar. A igreja orava em constante oração e as portas foram abertas. Aleluia. Este homem que nós estamos falando, que foi Paulo e Silas, né? Que um momento em que ele vê aquela mulher endemoniada, cheia de demônio, aquela mulher observou que em Paulo estava o Espírito de Deus, que ele era homem de Deus. Ele podia até dizer, se vangloriar naquele momento, mas não. Mas Paulo naquele momento expulsou o demônio que havia naquela mulher. E eu quero glorificar a Deus, porque aonde este homem passou e por onde esteve, ele fez tudo de forma gloriosa. Eu quero glorificar a Deus nesta noite, porque este homem trouxe para nós exemplos profundos e gloriosos. E eu quero aqui, irmãos, portanto, dizer aos irmãos desta noite, tudo que ouvimos durante esses dias desse congresso, que o Senhor nesta noite nos renove as nossas forças e possamos sair daqui dizendo: eu preciso dar mais de mim, eu preciso dar mais de mim. O texto sagrado vai dizer que Paulo expulsou em nome de Jesus aquele espírito daquela mulher, vendo os seus senhores que desfizeram a esperança do seu lucro, agarrando Paulo e Silas, arrastaram para uma praça, a presença das autoridades oficiais romanas e magistrados. Levanta-se uma multidão unidas e aproximando com mais de 750 legiões demoníacas para tentar matar
Paulo e Silas, que estavam ali fazendo a obra do Senhor, aqueles homens disseram: estes homens sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar. Estes homens, irmãos, irmã Lucinéia, irmã Creuza e demais jovens e adolescentes que estão aqui, pastor Daniel, irmão Vilmar, estes homens eram para receber uma moção de aplauso, um título de honra, um mérito, um certificado por reconhecimento dos seus relevantes serviços. Rasgaram as suas roupas, arrastaram em praça pública, levaram mais de 49 chicotadas na ponta das varas havia lasca de ossos e lasca de chumbo. Aí a pessoa está dizendo aqui: eu estou entregando meu cartão porque eu estou sendo perseguida, eu estou sendo perseguido, tudo que eu faço é uma perseguição, eu vou sair daqui, eu vou sair de lá, eu vou sair daqui. A gente aprende como Paulo. O texto vai dizer, irmãos, que estes homens foram colocados no cárcere, 12 portas, 4 homens para fazer a segurança, prender os seus pés. Mas isso tudo aconteceu por volta de 5h30 até as 18 de sofrimento. E eles estavam ali, poderiam desistir, mas eles tinham o poder de Deus, a presença. Sabe, irmãos, eu acho que a perseguição nos aproxima de Deus. Ela nos aproxima de Deus. E aí tem muita gente que diz: não, meia-noite. Tem muita gente que é hora da meia-noite de pessoas ir lá para as encruzilhadas, fazer tanto mal. Mas enquanto a igreja ora, e a Bíblia diz que à meia-noite, o que eles estavam fazendo? Alguém sabe? Oravam e cantavam. Hora peculiar de Deus trabalhar. Hora que Deus gosta de obrar, de fazer coisas gloriosas. À meia-noite, Gideão venceu os midianitas. Sansão arrancou os portões da cidade de Gaza à meia-noite. O anjo do Senhor feriu mais de 185.000 assírios à meia-noite. O anjo do Senhor feriu os primogênitos do Egito. À meia-noite, eles saíram do Egito. Pedro foi preso da prisão, solto da prisão. Eu quero glorificar a Deus que à meia-noite eles estavam cantando e orando. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Então creia que o terremoto de Deus vai acontecer. As portas vão se abrir, os pés estavam atados, presos. Você não nasceu para ficar preso, você nasceu para proclamar a palavra da verdade. E a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seu efeito, porque temos o poder. A oração faz coisas gloriosas. Quantos querem nesta noite? Quantos querem nesta noite que Deus está te dando saúde, que Deus está te dando vigor para você fazer a obra? E tudo isso que Ele está fazendo nesta noite é para fazer a obra de Deus com excelência. Então, não tem esse negócio de ficar pensando: vem para aqui para o meu ministério, porque no meu ministério você vai ser cabeça. Lá você não vai ficar sendo humilhado. Jesus, quando chamou os discípulos, disse: olha, quem quiser, quem quiser. Não ficou: vem para cá, porque aqui tu vai ter carro, vai ter um cargo bom. A gente vai fazer uns negócios para você melhor, você vai ter mais destaque, você vai para a mídia, a tua foto vai estar sempre aparecendo no WhatsApp, no Facebook. Não, Jesus diz assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O evangelho é sofrimento, mas breve Ele vai dizer: eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que desde a fundação do século eu estive doente, tu foste me visitar. Estive nu, tu me vestiste. Então faça a obra enquanto é tempo, não vai deixar para fazer depois, que para onde a sepultura, para onde nós vamos, não vai haver mais ciência, não vai haver mais obra para fazer enquanto é dia. A irmãzinha que estava lá no hospital: meu Deus, eu podia ter tanto trabalhado para Jesus, eu estou querendo esse hospital, já estou meses aqui. E quando
Jesus me deu outra oportunidade, eu vou fazer a obra de Deus. Então faça enquanto é dia. Quantos recebem esta palavra nesta noite? O irmão que está lá no Data Show, solta esse vídeo de 5 minutos e nós vamos orar nesta noite. Hoje é uma noite de conscientização missionária. Esta palavra é para jovens, é para os anciãos, esta palavra é para os adolescentes. Pastor, essa palavra é para as crianças também? É. Todos estão no exército. Marcha a igreja. Pode soltar, meu santo. Uma das igrejas que está na China, o povo passando por perseguição. Eu gostaria que você visse esse vídeo, irmãos. Não sei se vai precisar apagar a luz, não, né? China, uma nova imagem. Milhares de chineses nunca ouviram a mensagem da cruz. Vivem sem saber que existe um Deus verdadeiro que os ama e morreu por eles. Por outro lado, vem nascendo na China uma igreja forte, corajosa e cheia do Espírito Santo. Em tudo são atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Mesmo diante de toda perseguição e dificuldade, diariamente milhares de chineses aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Muitos são batizados nos rios gelados durante a noite. Outros se reúnem secretamente nas casas ou em lugares afastados. Em comunhão e sinceridade de coração, comemoram a morte do Senhor até que Ele venha. Alguns cultos são realizados em barcos e em alto mar nossos irmãos chineses cantam e glorificam a Deus com alegria. Outros enfrentam o frio e a neve para buscar um momento de intimidade com o Pai e adorá-lo em secreto. Porque a igreja não pode, não tem igrejas. Cultos são Há uma realizados perseguição. antes do sol nascer. Em algumas casas, um pequeno banheiro se transforma num altar de adoração, um refúgio secreto para exaltar o Senhor dos Exércitos. Ainda que o único lugar disponível para orar seja junto aos animais, num estábulo, essa será sempre a imagem da igreja chinesa. Uma igreja que caminha de joelhos, uma igreja que caminha aos pés de Jesus, recebendo graça e poder para permanecer firme diante das mais terríveis dificuldades. Mesmo quando são perseguidos, encerrados na prisão e tratados como criminosos, eles não se dobram. Ao contrário do que se imagina, eles se encontram fortalecidos e felizes por serem achados dignos de sofrer por amor a Cristo. Eu estive preso por 21 anos e 8 meses na província de Heilongjiang, na China, um lugar extremamente frio, onde muitas pessoas morreram. Mas você sabe de uma coisa? Com o passar dos anos eu sobrevivi, eu nunca fiquei doente um dia sequer. Eu sei que Deus ainda continua trabalhando em meu favor para que eu realize sua obra. Na prisão eu colocava um cobertor sobre a minha cabeça para orar escondido. Não havia Bíblia, mas Jesus realmente esteve comigo. Eu cantava uma canção, você conhece, é a velha canção chamada Rude Cruz. Eu louvava e ia diante do trono de Deus. Eu estive preso durante 23 anos. Na prisão me questionavam: você ainda acredita em Deus? Você ainda acredita em Jesus? Puxavam meu cabelo, minha orelha, me batiam, me arrebentavam no chão, me chutavam, me algemavam e perguntavam: você acredita? Você ainda acredita? As algemas entravam profundamente na minha carne e a cada hora os guardas apertavam e soltavam as algemas cada vez mais rápido. Mas em oração eu dizia ao Senhor: eu te seguirei e te glorificarei até o mais longe que eu consiga chegar. Eu sou teu servo, eu sou teu filho.
Certa vez eu orei assim: Pai Celeste, eu tenho visto pouco da sua glória. Eu estou aqui nessa prisão por 20 anos e tenho suportado muito sofrimento. Será que eu vou conseguir confiar em Ti até o fim? Eu não sou digno da sua glória. Por favor, perdoe minha fraqueza, ó Deus. Então eu ouvi a voz de Deus falando comigo: Meu filho querido, minha graça te basta. Filho querido, minha graça te basta. Pela terceira vez ele falou suavemente: Minha graça te basta. E foi assim que o Senhor me confortou e pela sua graça eu sobrevivi. Os olhos de Jeová Jiré estão sobre a China. Deus está provendo esperança para a igreja perseguida, pão para os famintos e vinho novo para o seu povo. Nossos irmãos chineses estão buscando a face do Senhor com clamor e adoração. Esse é o tempo da China e você pode fazer parte dessa história. É hora de avançar, de ampliar nossas tendas, de criar uma nova imagem para a China. Sim, nós profetizamos que uma nova China está nascendo. A China, a imagem de Deus. Venha você também fazer parte desse sonho. Quantos creem que a China pertence ao Senhor Jesus? A Coreia, o Brasil estão sendo neste momento visitados pela presença do Deus forte, do Pai da eternidade, do Príncipe da paz. A oração da igreja em prol destas nações. Precisamos aprender com esses irmãos